É um prazer estar com vocês nessa noite, no domingo à noite, e poder trazer a palavra do Senhor para a meditação de todos os irmãos. E nós continuaremos falando sobre o tema que tem sido o tema do nosso mês, que é o Salmo 23, que vai falar do nosso pastor. Mas antes de começarmos a meditação da palavra de Deus, eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar as nossas vidas, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre nossas vidas, Senhor, suas bênçãos sobre a vida de cada um que está em casa, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que está no seu lar, Senhor. Estamos vivendo uma época totalmente adversa, Senhor, onde muitas aflições, Senhor, têm nos assolado, Senhor. Mas o Senhor é o nosso pastor que nos conduz, que nos guia, Pai. E a nossa fé e a nossa confiança está no Senhor, Pai. Embora tudo, em muitos lugares, pessoas estão abaladas com tudo isso, nós confiamos no Senhor, Pai. Queremos te pedir, Senhor, por todas essas pessoas que estão doentes, enfermas, Senhor, nos hospitais, Senhor, que o Senhor venha trazer a cura, Senhor, a cura para o Brasil, a cura para o mundo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha nos usar, Senhor, e que essa mensagem possa chegar às casas, Senhor, os locais onde as pessoas precisam ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha nos usar, Pai. Amém. Bom, o tema da nossa mensagem de hoje é Ovelhas do Bom Pastor. Iremos falar do privilégio que é ser chamado de ovelha pelo nosso bom pastor, Jesus. Vamos para o texto bíblico, Salmo 23, do verso 1 ao 6. Diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepares-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo 23, sem dúvida nenhuma, é um dos salmos mais conhecidos. Se você perguntar a uma criança, provavelmente essa criança irá falar do Salmo 23 para você. O Salmo 23 foi escrito por Davi, que antes de conduzir o povo de Israel como um rei, ele foi um pastor de ovelha, um simples pastor. Davi era conhecedor de todas as implicações dessas atividades. Ele olha para Deus e vê que assim como ele lidava com as ovelhas, era também cuidado, tratado por Deus, o seu pastor. Por isso, ele apresenta com muita propriedade a realidade que vivia no cotidiano do seu trabalho e aplica ao contexto de como Deus cuidava da sua vida. No Salmo 23, verso 1, diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A ovelha tem a sua natureza, na sua natureza coletiva, elas vivem melhor na forma coletiva. O rebanho, nas companhias das outras, elas estão sempre mais vivas, mais alegres. E a relação do pastor e ovelha é muito forte, por isso elas não aceitam outro pastor. E na história explica que em muitos casos tem pastores que têm que ter um outro pastor auxiliar, porque no caso de uma doença, de um falecimento, a ovelha tem um pastor auxiliar para conduzi-las. É muito interessante que essa ligação da ovelha e o pastor é tão forte que ela não aceita outro. Por isso o pastor tem que ter um auxiliar. Ele tem um auxiliar para que possa, em um momento da sua ausência, a ovelha conhecer a voz do pastor auxiliar.
Mas tem um texto, esse texto do verso 1 é muito interessante, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará no sentido original, não quer dizer que terei tudo que desejo, mas de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Esse é o sentido. Então não é que eu tenha tudo, mas sim aquilo que eu preciso. Tem um provérbio que diz assim: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, e isso me supre mais do que todos os que julgam ter todas as coisas. Então é importante a gente frisar que nada me faltará, na verdade é não ter falta de nada, é que o Senhor ele te supre em todas as coisas. É esse sentido, nesse cuidado que o pastor tem com as suas ovelhas, assim como ele tem com cada um de nós. No Salmo 23, verso 2, diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. As ovelhas, elas são totalmente vulneráveis. Elas têm medo de qualquer coisa, até mesmo de seu reflexo na água. Por isso o salmista escreve: leva-me às águas tranquilas, porque algumas ovelhas se assustam com o barulho das águas, com as correntezas, e por isso, mesmo estando de frente para uma nascente, elas podem morrer de sede. Em muitos casos, o pastor pega a água e leva até a ovelha. É um animal extremamente medroso. E às vezes, nós também somos assim. Quantas vezes temos medo de amar, medo de se arriscar, medo de vencer na vida? Em muitas situações, deixamos que o medo nos paralise. Mas o bom pastor está pegando água e levando até a nossa boca, cuidando dos nossos medos. A ovelha tem a certeza de que terá alimento, de que terá água, porque o seu pastor está conduzindo. No verso 3 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. As ovelhas são míopes, por isso não enxergam direito, não enxergam de longe, e por isso precisam do pastor. É importante frisar que o pastor, ele vai à frente guiando-as. Não vai de um lado, não vai do outro, muito menos atrás. O pastor vai à frente, conduzindo as suas ovelhas. E aí é importante a gente pensar nessa figura do pastor, aquele que vai à frente das suas ovelhas, protegendo-as, guiando-as, e as ovelhas seguem a sua voz, porque confiam no seu pastor. No verso 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. No verso 4 deixa uma clara evidência disso, é que passaremos pelos vales, e que isso faz parte da nossa vida. O salmista Davi, do verso 1 ao verso 4, ele relata claramente como é ser um pastor, como a figura de Deus cuida das suas ovelhas e representa a Deus como um pastor de ovelha. Alguns comentaristas acreditam que quando Davi fala do vale da sombra da morte, ele está falando de um lugar geograficamente real. Caminhos esses íngremes, apertados em meio a rochas, em que o pastor passava com as suas ovelhas e tinha que estar atento por conta do ataque de animais. Animais esses como leão, o urso que Davi relata, ou a própria queda de algumas ovelhas, que era comum, e o pastor tinha que resgatar com o seu cajado. Se o caminho era inevitável, o que fazer para passar por ele? Então, alguns pastores criaram uma técnica onde os pastores cantam e tocam
para que as ovelhas se acalmem. Então elas, ouvindo o som, elas fazem uma fila indiana e passam através dos lugares perigosos. Passar pelo vale é inevitável para todos nós. Em algum momento da nossa vida iremos passar pelo vale. Mas ter a certeza que não estamos sozinhos e a confiança do que estamos sendo guiados, conduzidos pelo nosso pastor, é simplesmente maravilhoso. Porque não estamos no vale sozinhos. Cristo está nos guiando e nos conduzindo a lugares que possam nos trazer segurança. Cristo é o nosso bom pastor, aquele que nos conduz. É importante frisar a segurança do salmista quando ele fala: tu estás comigo. Porque da mesma forma que ele enfrenta o urso, ele enfrenta o leão, ele tem a certeza que o Senhor irá adiante dele para levá-lo em segurança até onde Deus o quer conduzir. É importante frisar essa confiança do salmista, que deixa bem claro: tu estás comigo. É a certeza da ovelha que tem um pastor que zela por ela, que cuida dela. No verso 5 vai dizer assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. No verso 5 e no verso 6, ele vai retratar a questão de um anfitrião, onde ele prepara uma mesa. Então ele trata e fala de Deus como um grande anfitrião. E diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Davi, como pastor de ovelhas, sabia que o óleo era usado para evitar as larvas e vermes que depositavam ovos em seus ouvidos, as fazendo adoecer e levando até mesmo à morte. O óleo era derramado sobre a sua cabeça como uma proteção, um remédio. E assim como Davi sabia que esse óleo evitava as enfermidades da ovelha, ele tem a certeza que Deus está cuidando dele. E ao mesmo tempo ele sabe que Deus, ele é essa pessoa que cuida, que zela e que o recebe em sua casa com uma grande mesa. Uma mesa farta, onde o cálice transborda. No verso 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia do Senhor estarão conosco independente do cenário. Em muitos momentos da nossa vida achamos que o cenário é tudo, e não é. Não importa se você está passando pelo vale da sombra da morte ou pelos pastos verdejantes. Quero te dizer, meu querido, o importante é que o Senhor é o seu pastor. Independente do cenário que estamos vivendo hoje no Brasil, em meio a tantas incertezas, em meio a tantas situações adversas, o importante é que o Senhor é o seu pastor. Tem uma ilustração muito interessante de um locutor que diz assim: uma rádio, ela faz uma chamada e diz que precisava contratar novos locutores. Então eles fazem uma lista para poder encontrar esse novo locutor. E aí se apresenta vários locutores. Muitos já experientes, já trabalhavam há muitos anos em rádios. Então, conhecedor de técnicas de locução, de entonação de voz, achavam e tendo confiança nas suas técnicas e no seu conhecimento.
E então começaram a fazer a locução do Salmo 23. E então começaram: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E foi passando um locutor, outro locutor, todos com muita técnica, com uma voz bonita. Então entra um senhor para fazer o teste e começa a ler o Salmo 23 com a sua voz um pouco embargada. E logo assim que ele termina de ler o Salmo 23, todos aqueles que estavam participando olham para o lado e vê todas as pessoas que estavam à sua volta chorando, extremamente emocionadas. E começou o participante a questionar com o outro: nossa, eu usei a minha técnica, a minha eloquência, e ninguém chorou, ninguém se emocionou. E como esse Senhor emocionou essas pessoas? Então vira um outro participante e diz para ele: nós conhecíamos o Salmo 23, mas aquele Senhor conhece o pastor do Salmo 23. Faz toda a diferença. Não apenas de conhecer o Salmo 23, mas de conhecer o pastor do Salmo 23. Essa ilustração é muito interessante porque nós ouvimos muito o Salmo 23. Será que você conhece o pastor do Salmo 23? Estamos chegando ao fim da nossa mensagem. A bondade e misericórdia do Senhor estarão conosco independente do cenário. O problema é que nós achamos que o cenário é tudo, mas como vimos antes, não é tudo. Não importa se você está passando pelo vale ou pelo pasto verdejante. O importante é que Cristo está conosco. Quando tomamos consciência disso, passamos a viver a vida sabendo que o Senhor é o pastor. Pode vir o cenário que for, eu continuarei crendo que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. A confiança que Davi tinha no seu pastor é essa confiança que temos que ter no nosso pastor. Se você ainda não conhece esse pastor, te apresento ele. Jesus é o nosso pastor. E se você ainda não faz parte desse rebanho que Cristo tem cuidado, tem tratado, te convido nessa noite a fazer parte desse rebanho. Levante a sua voz na sua casa e reconheça que Jesus Cristo é o único Salvador da sua vida, da nossa vida. Que Deus os abençoe nessa noite de domingo. Que Deus abençoe a nossa igreja, o nosso pastor, a família pastoral, o pastor Rafael e a sua família. Que possamos ser a cada dia conduzidos, guiados pelo nosso pastor. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Amém.